Queridos irmãos e amigos da Igreja Batista em Vilas Boas, é com alegria que estamos juntos novamente para prestarmos culto ao nosso Deus. É um culto ainda online, à distância, mas sabemos que Deus tem aceitado não por nós mesmos, mas porque é feito em nome de Jesus, para a glória dele. E com alegria estamos aqui então para cantarmos ao Senhor, para orarmos juntos e especialmente ouvir a sua palavra neste momento. Vamos então começar com uma palavra de oração. Deus bendito, não há Deus como o Senhor. O Senhor é o grande Deus, eterno, supremo, que habita na luz inacessível, um Deus que é espírito, que é real, verdadeiro, um Deus criador de todas as coisas, o Deus que se revela como Deus redentor, que nos redime de todas as nossas iniquidades. Aqui estamos, meu Pai, para prestar culto ao Teu nome, para honrar ao Senhor. Nosso objetivo é que o Senhor seja honrado e glorificado neste culto. O Senhor é fiel, não há Deus como o Senhor. Obrigado, Pai, porque pela Tua palavra nós somos salvos e pela Tua palavra sabemos que um dia o Senhor Jesus voltará a este mundo para nos levar e estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado pelo dom da vida eterna que o Senhor nos deu em Cristo, pelo dom do Espírito Santo que recebemos quando confiamos em Jesus como nosso Salvador. E pedimos que este culto seja agradável ao Senhor, que o Senhor seja honrado e glorificado em todas as coisas. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor toda a glória seja dada. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós leremos neste culto o Salmo 25. Peço que aqueles que nos acompanham que também possam abrir as suas Bíblias e acompanhar a leitura que farei aqui. Estou usando a versão revista e atualizada que tenho usado em todos os cultos. Salmo 25, diz assim a palavra do Senhor. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em Ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em Ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Até esse ponto, a palavra do Senhor, somente Salmo 25, meus irmãos, e deixe-me citar aqui a palavra lembrar, que aparece nos versículos 6, 7 e 8. Diz o salmista: lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Também o salmista fala no versículo 7:
Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Para lembrar de duas coisas, da misericórdia e da bondade dele. Mas, versículo 7, também no início assim fala: Deus não se lembre dos meus pecados da mocidade, das minhas transgressões. Então, o pedido do salmista é que Deus se lembre da misericórdia e da bondade, mas se esqueça dos pecados que foram assim cometidos. Um salmo lindíssimo que fala do consolo que nós temos no Senhor Jesus Cristo, da confiança que temos em Deus, que sinceramente se importa com os nossos problemas. Diz o final do texto: ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Iremos louvar esse grande Deus neste momento. Iremos honrá-lo com um hino e logo após voltaremos com a nossa oração intercessória. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, façamos agora a nossa oração intercessória, um momento tão gostoso com o Senhor, em que podemos depositar perante Ele a nossa dor, a nossa lágrima, a nossa aflição. Também convido aqueles que nos assistem aqui juntamente agora, coloquem seus pedidos, suas lutas perante o Senhor. Nós temos um Deus que sinceramente se importa conosco. Oremos ao Senhor. Deus bendito, mais uma vez aqui estamos, Pai, na Tua presença, não em nosso nome, não por nossas próprias forças,
pelos nossos próprios merecimentos de forma alguma. Mas aqui estamos em nome de Jesus, o Deus que se fez ser humano, que passou por tudo que nós passamos, mas venceu. O Deus, Pai, que enfrentou a tentação, enfrentou as tentações, nós também passamos, mas também venceu cada uma delas. E esse Senhor Jesus, o grande Deus, nos auxilia quando passamos pelas lutas dessa vida, a Tua palavra assim o diz. E aqui estamos, Pai, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor. Deus, lembra das Tuas misericórdias para conosco, como lemos agora no Salmo 25. Lembra, Pai, das misericórdias, da bondade do Senhor. Não nos abandone, Senhor Deus, quando passamos pelas lutas. Dá a resposta que vem do alto. Clamamos a Ti pela intervenção divina em nossa vida. Nós não merecemos. Temos plena convicção de que nós não merecemos. É pura misericórdia do Senhor. Mas abençoa o Teu povo que agora, neste exato instante, está clamando a Ti. Seja pela sua vida, seja pela sua saúde, seja, Senhor Deus, por alguém que está ao seu redor, alguém que lhe chega à lembrança agora, seja pelas questões financeiras, seja pela família. Deus, o Senhor conhece o pedido de cada um. Talvez o casamento, talvez o filho, talvez o pai ou a mãe que precisam de encontro com Cristo. Então, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, não nos abandone, não nos deixe sozinhos nas nossas tribulações. Nós somos fracos e precisamos de Ti. É no Senhor, Pai, que nós podemos ser fortes. Então, Deus, sustenta o Teu povo neste momento. Olha para os clamores, para os pedidos, que a Tua mão de poder repouse sobre cada vida, Pai, com especial amor. Demonstra caridade para conosco nesse sentido. E declaramos que nós precisamos do Senhor. Nossa alma depende de Ti. Nosso corpo depende de Ti. A nossa vida está apegada ao Senhor. E sem o Senhor não temos a menor condição de viver neste mundo. Abençoa-nos. Tem misericórdia de nós. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos agora cantar ao Senhor alguns louvores e depois retornaremos então para a nossa mensagem. Que o Senhor nos abençoe. Calmas me levarás, trazendo paz.
Meus irmãos, nosso texto de hoje está em Marcos capítulo 13, do verso 1 a 27, um texto um pouquinho longo, em que Jesus fala o seu sermão profético, conforme relatado por Marcos. Farei leitura aqui, Marcos capítulo 13, do verso 1 a 27, peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, enganarão muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vides o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristãos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Até esse texto, a palavra do Senhor. Vamos ainda, antes de continuarmos nossa mensagem, recitar o texto de Salmo 119, versículo 18, que assim diz: Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Meus irmãos, estamos em Marcos capítulo 13. Nós lemos aqui o sermão profético de Jesus, conforme relatado pelo evangelista Marcos. Começo do capítulo 13, versículo 1, nós temos Jesus saindo do templo, e nós vimos capítulo 12, em outras mensagens, como Jesus estava ali ao redor do templo, naquele local, e foi questionado, e saiu-se muito bem, obviamente, porque era Deus dando respostas divinas aos questionamentos maliciosos que lhe eram feitos. Então, ele dá um questionamento a respeito dos escribas, dá uma censura. Ele fala sobre a teologia deles, sobre a vida deles, e observa ali, então, a entrega das ofertas no gasofilácio. Capítulo 13, Jesus está saindo daquele local e é questionado, e então ele é surpreendido com uma palavra de um discípulo. Fala: mestre, olha que pedras,
Olha que construções. Se referia ao templo, o segundo templo que havia lá em Jerusalém. Era, de fato, uma estrutura magnífica. Este segundo templo havia sido construído quando os judeus retornaram do cativeiro da Babilônia. Nós temos isso relatado na palavra do Senhor. E quando foi reconstruído esse templo, o segundo templo, não era tão grandioso quanto o primeiro construído por Salomão. Mas Herodes, alguns anos antes da vinda de Cristo, fez uma grande reforma ali e transformou aquele segundo templo em algo realmente magnífico. De longe se podia ver aquele local com suas pedras brancas que brilhavam à luz do sol, e era uma estrutura realmente esplendorosa. Então, isso que um de seus discípulos fala: mestre, olha que pedras, olha que construções, apontando ali para a estrutura do templo. Mas Jesus lhe fala: vê essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso de fato aconteceu, meus queridos, no ano 70 do primeiro século. Os romanos então ali entraram em Jerusalém, arrasaram a cidade, destruíram completamente o templo, tiraram ali as pedras, fizeram realmente uma grande destruição, cumprindo-se o que Jesus havia ali falado. O que restou é o que hoje é chamado de Muro das Lamentações, que está lá, que é um local sagrado para os judeus, onde se fazem orações. Embora não se saiba exatamente qual parte do templo se refere àquele muro, há uma certa polêmica em relação a isso. Mas o que sobrou da estrutura, então, é somente aquele muro chamado hoje de Muro das Lamentações. Então, Jesus, no verso 3, está ali de frente ao templo, no Monte das Oliveiras, e é questionado agora por Pedro, Tiago, André e João. Lhe perguntaram quando aquilo haveria de acontecer, aquela palavra de Jesus, que aquelas pedras, aquelas construções seriam derrubadas, quando isso haveria de acontecer? Na verdade, são duas perguntas feitas pelos discípulos, isso é importante entender aqui no texto. Perguntam quando iria acontecer aquilo e qual o sinal de quando isso iria, então, acontecer. A resposta de Jesus é em duas partes. Nós temos na primeira parte, que vamos chamar aqui de princípio de dores. Então, finalmente, temos a segunda parte, chamada ao fim. E algo importante quando lemos esse texto, meus irmãos, é que Jesus está se referindo aqui a duas situações. Primeiramente, algo que iria acontecer, então, alguns anos depois, no ano 70, como já disse, quando os romanos entram de forma definitiva em Jerusalém, destroem tudo. É uma aplicação para aquele primeiro período, e é o texto que se tem esse cumprimento parcial nesse primeiro evento. Mas o texto tem um cumprimento pleno no retorno de Cristo a este mundo. As questões colocadas por Jesus, de certa forma, se cumprem então naquele primeiro século, mas não puderam se cumprir plenamente naquele momento, mas terão seu pleno cumprimento no retorno de Cristo, então, a este mundo. Então vejamos aqui as duas partes do texto, como Jesus se refere, e lembrem-se disso quando olharmos para o texto bíblico. Há um primeiro cumprimento parcial na invasão dos romanos em Jerusalém, e há um segundo cumprimento pleno quando Cristo retorna a este mundo. Há questões aqui que se referem especificamente para o primeiro momento e outros, então, para o segundo momento. Essa tem sido uma interpretação interessante. Comentaristas que assim colocam, e é a linha que iremos seguir aqui. Então vejamos a primeira parte do texto, quando Jesus fala do princípio de dores. Nós temos isso a partir do versículo 5. E há 4 características desse tempo chamado, primeiramente, de princípio de dores. A primeira característica, meus irmãos, é o engano. A primeira coisa, Jesus Cristo fala sobre esse primeiro período, essa primeira parte, que antecede o fim, o tempo que, conforme está em Mateus, chamado antes do fim, aqui em Marcos, o princípio de dores, é que haveria engano. Olha que fala o texto, meus irmãos, versículos 5 e 6, como Jesus Cristo assim fala. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Uma marca desse tempo chamado princípio de dores, uma marca desse tempo chamado antes do fim, é que haverá engano religioso. E nós temos visto isso desde o primeiro século até hoje. Há pessoas que vêm em nome de Jesus, mas são tão somente enganadores, não são realmente pessoas de Deus. Tomam o nome de Deus, dizem, eu sou eu,
referência ao próprio nome de Deus, mas não são realmente pessoas de Deus. Quando começou esse período de princípio de dores? Quando começou esse engano e vem até hoje? Tenho eu, meus queridos, que esse tempo começou no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo derramado sobre a igreja, porque Jesus havia subido aos céus, havia sido glorificado, conforme a pregação de Pedro naquele dia. Então Jesus derrama sobre a igreja o seu Espírito Santo, e aqueles sinais miraculosos relatados em Atos capítulo 2. E Pedro então faz um grande sermão cristocêntrico, explicando o que havia acontecido, e dizia, ele cita Joel, que nos últimos dias aqueles sinais iriam acontecer. Os últimos dias começaram então, no meu entender, naquele momento, no Pentecostes, e vem até hoje. E parece muito longo esse tempo chamado de últimos dias. E de fato, sim, é um tempo muito longo. Mas o próprio Pedro explica em sua carta por que esse período tão longo, meus irmãos. É que Deus está tendo paciência, misericórdia, querendo que mais pessoas se arrependam. E talvez estejamos já perto desse ponto do fim, que o fim de fato irá chegar. Mas quero dizer que hoje ainda é tempo de arrependimento. Hoje ainda é tempo de misericórdia. Então, a primeira característica desse momento de princípio de dores é o engano religioso. Apareceriam homens em nome de Jesus, mas não eram realmente pessoas de Deus. Marcos capítulo 7, quando Jesus fala o seu sermão do monte, também há uma palavra sobre os falsos profetas que iriam aparecer. E a palavra ali é muito dura em relação aos falsos profetas, que no último dia ouviriam do Senhor Jesus: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aqueles homens diziam: mas nós fizemos profecias, nós fizemos milagres, nós expulsamos demônios. E ouvirão do Senhor Jesus: nunca vos conheci. A segunda característica, meus irmãos, desse tempo chamado antes do fim, é que haveria guerras e terremotos. Veja que fala aqui os versículos 7 e 8. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. E o texto, então, continua e termina o versículo 8, dizendo: essas coisas são o princípio de dores, o princípio das dores. E esse é o nosso tempo, do primeiro século até o tempo de hoje. Há guerras, há rumores de guerras, há questões no clima, há questões de terremotos, há questões que afetam a nossa vida de diversas maneiras. E essas coisas em si não marcam o tempo do fim, marcam o tempo chamado princípio de dores. O que geralmente acontece quando há um cataclisma, quando há uma grande situação, uma grande guerra, e o mundo já passou por grandes guerras nesses últimos 20 séculos, sempre há aquela preocupação: agora chegou o fim, Jesus está voltando. Mas não é bem assim. Esse tempo, essas guerras, rumores de guerras, terremotos, situações em nosso viver, marcam um tempo chamado princípio de dores. Nós temos vivido isso, temos visto isso com nossos olhos. E isso deve nos levar ao arrependimento. Quando olhamos para situações em que vemos a Bíblia se cumprindo aos nossos olhos, o povo precisa se voltar ao Senhor com temor, com arrependimento, para buscar a sua face. Mas quantos são aqueles que de fato têm buscado ao Senhor? A terceira característica, meus irmãos, desse tempo, chamado também ainda de princípio de dores, é o testemunho. Jesus aqui fala que seria um tempo em que haveria testemunho do povo de Deus, isso em situações especialmente de perseguições. Veja que fala o versículo 9: estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, às sinagogas, sereis açoitados, vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Nós temos isso em Atos, por exemplo, quando Paulo é preso por causa do testemunho do Senhor, e na sua prisão, por causa dela, ele pode pregar para governadores, pode pregar para soldados, o seu testemunho ali é levado. E então essa palavra se cumpre primeiramente no primeiro século, ali, quando de fato os discípulos, apóstolos de Jesus, foram açoitados, foram levados presos, mas testemunharam da palavra do Senhor. E também tem um cumprimento em nosso tempo, que o testemunho do Senhor tem sido colocado durante os séculos. Diz o verso 10 que é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações.
Então nós temos isso acontecendo em nosso tempo. Isso é uma marca desse tempo chamado princípio de dores, em que o testemunho do Senhor é colocado, em que o evangelho é levado ali a pessoas diversas, a nações diversas, hoje a quase todas as nações do mundo. Louvado seja Deus pelos missionários, para aqueles que estão em campos distantes, na África, na Ásia, estão ali nos sertões, levando o evangelho aos povos perdidos. Essa palavra se cumpriu no primeiro século, antes que houvesse aquela invasão ali em Jerusalém. E também se cumpre hoje, quando o evangelho está se espalhando para todas as nações. O verso 11 diz uma palavra que, quando fossem colocados perante as autoridades, não eram para se preocupar, pois o Espírito Santo iria inspirá-los, colocar na boca deles o que haveriam de falar. Novamente, isso é algo muito específico ali para o primeiro século. Isso de fato aconteceu. Deus moveu pessoas. Nós temos, por exemplo, Pedro, em Atos, quando é colocado perante as autoridades do povo de Israel, é que as autoridades querem impedir Pedro de pregar o evangelho. Ele fala, é mais necessário, importa mais seguir a lei de Deus do que a lei dos homens. Hoje nós temos a palavra do Senhor, a palavra já dada, cessada para nós, que podemos colocar e pregá-la a todas as pessoas do mundo. Ainda uma quarta característica, meus irmãos, desse tempo chamado princípio de dores, e aqui é o ódio contra a igreja do Senhor. Nós temos isso, versículos 12 e 13, e fala versículo 13, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós temos que entender algo em relação à igreja do Senhor. A igreja não é amada pelo mundo. A verdadeira igreja do Senhor é odiada. Há momentos, sim, que a igreja, pelas suas obras, pelo seu agir, pelo seu testemunho, é louvada pelas pessoas que não são crentes. Nós temos isso em situações diversas. Mas não se enganem, igreja não gosta, o mundo não gosta de igreja. Se o mundo puder, ele destrói a igreja, porque a igreja é incômodo, a igreja fala de pecado, a igreja aponta para os pecadores que a única solução é Jesus Cristo. A igreja é exclusivista, porque não há salvação em nenhum outro nome que não seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja não precisa se preocupar em agradar o mundo. Essa não é a nossa missão, esse não é o nosso objetivo, porque o mundo vai sempre odiar a igreja. E a função da igreja neste mundo é testemunhar, é proclamar aquilo que Deus tem feito em nosso meio. Proclamar a verdade de Jesus, que não há outra salvação, não há outro caminho, que senão tão somente o Senhor Jesus Cristo. Não nos enganemos, o mundo não gosta da igreja. Isso vai cada vez mais se intensificar. Então nós temos as 4 características citadas por Jesus aqui, dizendo um tempo chamado antes do fim, chamado princípios das dores. É um tempo que começou no primeiro século e vai até o final, um pouco antes de Cristo voltar. Nós vivemos esse tempo. Como disse, é uma aplicação bem clara para o primeiro século, naquele momento ali em que Jerusalém iria ser invadida, os discípulos pregaram o evangelho, espalharam o evangelho, foram perseguidos, foram mortos, foram presos. A igreja realmente passou uma grande perseguição ali no primeiro século. Esses sinais se cumpriram ali parcialmente, mas entendo eu que terão seu pleno cumprimento então em nosso tempo, especialmente agora na grande tribulação que veremos em seguida, um pouco antes da volta do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Chegamos então à parte do fim, a segunda parte da nossa mensagem, que vai do verso 14 até o verso 27. Aqui nós temos também 2 partes bem claras. Uma primeira parte chamada de grande tribulação, que precede o retorno de Cristo a este mundo. E finalmente então temos o retorno de Jesus aqui, colocado de maneira gloriosa, dos versículos 24 a 27. Dessa forma, quero colocar aqui 4 características desse segundo ponto, desse fim, conforme está aqui no texto bíblico. A primeira característica, meus irmãos, é que esse momento chamado de fim começa com o aparecimento do anticristo e termina com o aparecimento do Cristo. Nós temos esse contraste. Veja que fala verso 14, quando, pois, virdes, o verbo ver, o abominável da desolação, que aqui é o anticristo,
situado onde não deve estar. O verbo ver. Agora veja novamente aqui como fala o versículo 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens. Começa com a visão do anticristo e termina com a visão de Jesus ressurreto, glorificado, descendo dos céus, com grande poder e glória para buscar aqueles que são seus. Então há esse contraste nesse momento. A segunda característica que nós temos aqui, meus irmãos, é que é um tempo de grande tribulação. E aqui nós temos uma tribulação que é específica para o primeiro século e também uma tribulação que vai ser para nós ou para aqueles que lá estiverem antes de Cristo retornar a este mundo. Veja como Jesus coloca aqui, verso 14, primeiramente. Então, quando virdes o abominável da desolação, que é uma referência ao anticristo que aparecerá, não sabemos quem é este homem, não sabemos quando irá aparecer, mas ele irá aparecer. De fato, é alguém, uma pessoa, o Senhor já sabe. E quero dizer algo à igreja. Igreja, muito cuidado com qualquer especulação a respeito disso. A nossa fonte de conhecimento não é a internet, não são os youtubers, não são as fake news, não são as teorias da conspiração. O que nós temos de fonte de informação para nós é a palavra do Senhor. Quando chegar o tempo, será reconhecido pela igreja, mas nós não sabemos quem é e quando irá, então, aparecer. Então, peço que a igreja tenha cuidado em se basear em informações falsas, em especulações por aí, porque isso traz vergonha ao Evangelho, porque não se concretizam verdadeiramente. Nós temos também uma referência a esse homem, lá no Apocalipse, obviamente, mas também na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele fala claramente da mesma situação aqui, e Paulo chama de o iníquo, é a palavra usada por Paulo. Essa expressão usada por Jesus, o abominável da desolação, uma referência a Daniel, dizendo então quando chegaria aquele homem. Isso teve um primeiro cumprimento na tribulação daquele primeiro século, meus irmãos, quando Roma invade ali Jerusalém, o templo destruído, e o lugar santo é profanado, destroem o templo completamente. Então há uma aplicação primeira para aquele momento, e haverá uma aplicação futura quando aparecer este homem neste mundo. Versos 15, 16, 17, também o verso 18, entendemos que é uma palavra de Jesus, mais especificamente para o primeiro século, aquele momento ali, em que chegaria então, quando chegou o exército romano, que invadiu Jerusalém, que fala Jesus Cristo, verso 14, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver em cima no eirado, não desça para a sua casa, quem estiver no campo, não voltem, as grávidas sofrerão mais naqueles dias, orai para que não aconteça no inverno, porque aumentaria mais o sofrimento. São coisas específicas para o primeiro século, aquele momento ali que Roma invade Jerusalém. Mas o texto continua e nós temos então o verso 19 dizendo que aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Entendemos que esse texto se aplica ao final dos tempos, depois que aparecer o anticristo, quando ele começar a reinar sobre a terra, então Deus permitirá uma grande tribulação sobre o mundo, como nunca houve e nunca mais, então, haverá. Nós temos uma descrição disso no livro de Apocalipse, entendemos que há figuras de linguagem ali, obviamente, mas são coisas terríveis que lá naquele tempo irão acontecer. Aqui, então, está a palavra do Senhor colocando. E, meus irmãos, entendamos que a perseguição que existe contra a igreja hoje, o ódio que existe contra a igreja hoje, irá piorar, não irá melhorar. Não adianta nós queremos ser amigos do mundo, como disse, porque conforme Cristo já profetizou, no futuro que espera é a grande tribulação. A terceira característica que nós temos aqui no texto, meus irmãos, é quando Deus fala dos seus eleitos. Isso é uma palavra que primeiramente nos choca, nos traz uma grande dúvida teológica, e pretendo falar para a igreja mais especificamente sobre isso daqui a um tempo. Mas por 3 vezes aqui Jesus cita a palavra eleitos. Nós temos no versículo 20, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Também temos no verso 22, que aqueles falsos cristos, falsos profetas daquela tribulação,
iriam operar sinais miraculosos que, se fosse possível, enganariam os próprios eleitos. E finalmente temos também que o Senhor Jesus, no seu retorno a este mundo, no verso 27, reunirá para si os seus escolhidos, os seus eleitos. E quando Jesus cita a palavra eleitos, e obviamente uma grande carga teológica sobre essa palavra, ele diz com alguns objetivos. Primeiramente, ele fala, meus irmãos, que Deus teria misericórdia por causa dos salvos. Aqueles tempos seriam tempos reduzidos, porque Deus, assim, tem os seus salvos ainda naquele tempo, os seus eleitos. A segunda razão que é colocada aqui, meus irmãos, que ele fala, versículos 21 e 22, que aqueles que são de Deus, os seus salvos, os seus eleitos, não serão enganados pelos falsos milagres daquele tempo. Já uma palavra, versículos 21 e 22, dizendo então que no futuro haverá falsos milagres, haverá sinais incríveis e que, se fosse possível, enganaria os crentes. Mas Deus assim não permitirá. Isso nos remete à passagem de 2 Tessalonicenses, e gostaria de ler com os irmãos aqui rapidamente esse texto, como Paulo fala sobre isso também aqui na sua carta. Segunda carta de Paulo aqui aos Tessalonicenses, lerei na NVI. Quero ler aqui capítulo 2, a partir do verso 9, como ele fala do aparecimento do anticristo e do que aconteceu na tribulação, quando o anticristo então iria aparecer. 2:9. A vinda desse perverso, que é o anticristo, aqui chamado de abominável da desolação, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Que palavra terrível, meus irmãos. O que Paulo coloca aqui é que, como os ímpios não quiseram saber de Deus nesse tempo, não quiseram aceitar a palavra da verdade pregada pela igreja do Senhor nesse tempo, como se recusaram a ouvir a palavra de Deus, mas deram ouvidos às vozes dos demônios, então Deus permitiria que naquele tempo eles fossem enganados. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. E é nesse sentido que Jesus também coloca, então, a palavra eleitos. O povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor, não seria enganado, mas aqueles que não creem hoje no Senhor, naquele tempo, irão crer nesse tipo de palavra. Finalmente, meus irmãos, nós temos aqui ainda que no final, versículo 27, Deus iria reunir aqueles que são dele, os que estão espalhados pela face da terra, que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos eleitos, meus irmãos, no sentido primeiramente que Deus teria misericórdia naquele tempo, de que os salvos não serão enganados pelo agir do anticristo, pelos falsos profetas, e também que a certeza da salvação que um dia chegará a nós. No meio da grande tribulação que há de acontecer, o Senhor irá salvar aqueles que são dele. Uma aplicação para nós também, em meio à tribulação do tempo de hoje, Deus conhece os seus, e Deus está salvando, guardando e cuidando daqueles que são deles. Finalmente, há uma última característica colocada aqui nessa segunda parte, meus irmãos, do verso 24 até o versículo 27, em que fala finalmente do retorno de Cristo a este mundo. Naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Isso pode acontecer um dia, quando Cristo estiver para voltar, grandes sinais irão acontecer, anunciando o retorno de Jesus a este mundo. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Meus irmãos, eu não sei se é o nosso tempo, se é a nossa geração que chegará a ver esse grande evento, mas eu quero dizer para os irmãos que o tempo está chegando. Talvez o princípio das dores, a primeira parte, já esteja findando o seu tempo dado por Deus.
Talvez sejamos às portas aqui de ver essa grande situação acontecendo. E quero terminar colocando, meus queridos, que somente aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor, de fato poderão ser salvos. Não há outra maneira de chegarmos no céu, a não ser pela fé no Senhor Jesus Cristo. O que Jesus profetizou vai acontecer. Isso que está escrito aqui, certamente irá acontecer um dia. E quero terminar perguntando, como está o seu coração? Você que não é crente, arrependa-se, volte-se para o Senhor enquanto há tempo, buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto ainda há condições. E você que é um crente no Senhor Jesus, santifique-se, busque ao Senhor. Deus levará para si uma igreja gloriosa, uma igreja santa, e hoje Deus tem santificado um povo para a sua glória. Então, meu apelo final, que cada um que nos ouve, reflita e busque ao Senhor e procure saber nele como está o seu próprio viver. Que o Senhor nos abençoe. Queridos irmãos, vamos agora orar ao Senhor para encerrar este culto. Louvo a Deus pela sua vida que nos assiste. Obrigado novamente pelo seu apoio. E a nossa grande objetivo é poder suprir as ovelhas do Senhor, que não pode estar presencialmente em nossos cultos de maneira especial. Então oremos ao Senhor que a palavra chegue a cada coração e de fato produza frutos de arrependimento. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, é linda, a Tua palavra é profunda, é eficaz, é a palavra do Senhor para nós. Obrigado porque cremos que um dia Cristo voltará com grande poder, com grande glória. Eu sei, Senhor Deus, que há posições diferentes sobre a volta de Cristo, mas o texto é claro e cremos como está escrito aqui, que o Senhor Jesus um dia virá a este mundo para nos buscar. Abençoa o Teu povo, guarda o Teu povo, Senhor Deus, santifica o Teu povo até aquele grande dia. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós. Amém. Que o Senhor nos abençoe.